Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos lá, turma. Vamos iniciar mais uma matéria, mais um assunto. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgias otorrinolaringológicas. Nomezinho complexo, hein? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre alguns procedimentos na área vamos falar assim, na área de otorrino, tá? Vamos falar sobre septoplastia, vamos falar um pouquinho sobre rinoplastia e assim vai. Lembrando, cuidados, indicações, possíveis complicações a um paciente que for submetido a um procedimento, tá? Seja qual for o procedimento, mas no caso nós estamos falando sobre otorrino. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre septoplastia, rinoplastia, vamos falar sobre miringotomia, timpanotomia ou timpanoplastia, que assemelha-se um pouco à miringotomia, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre amigdalectomia, vamos abordar alguns aspectos referentes à amigdalectomia, a laringectomia. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, pessoal. Então, assim, nós vamos abordar um pouquinho sobre cada assunto, como nós como fizemos nas aulas anteriores. Nos cuidados, as indicações, termos técnicos, tá? Terminologia que refere-se ao procedimento que foi realizado e assim vai. Lembrando, antes de cada procedimento, vamos abordar um pouquinho sobre o local, a estrutura ou o órgão que está sendo, vamos dizer assim, manipulado, está sendo realizado o procedimento cirúrgico. Tudo bem? Vamos lá. Antes de falarmos sobre septoplastia, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia, tá? Qual é a estrutura que está envolvida quando realiza-se esse procedimento de septoplastia, tá? Vamos lá. Primeiro, o nome já diz aqui, nariz. Como está constituído o nariz? Qual é a composição do nariz? É a parte externa do nosso sistema respiratório, tá? Principalmente dos humanos, tá? É um órgão com a principal função do olfato, tá? E também nos ajuda na questão do fluxo de ar, tanto para dentro do pulmão como para fora do pulmão também, para eliminar. Tudo bem? Então aqui como está dividido o nariz, vamos dizer assim, anatomicamente. Eu peguei algumas partes, apesar que ele é bem dividido, tem mais estruturas envolvidas, mas para dar continuidade na aula, vamos abordar algumas características, tá certo? Do nariz. Primeiro, temos o dorso ósseo, que é a base superior, tá? No meio tem um dorso cartilaginoso, vamos dizer que ele tem formada por uma estrutura cartilaginosa, semelhante à orelha também, tá? E também a ponta nasal, tá certo? E por fim, temos aqui só uma imagem para mostrar como que fica o nariz, eu olhando ele por baixo. Tá? Então, a septoplastia ele vai literalmente mexer em todas essas estruturas, claro, mais estruturas propriamente do nariz. Tá? Vamos lá. Olá, é uma cirurgia, septoplastia é uma cirurgia que vai ser realizada para tentar o quê? Reposicionar o septo, tá certo? Da forma mais alinhada possível. O septo vamos dizer assim, que é a barreira do meio, né? O que divide o nariz, vamos dizer assim, do lado direito para o lado esquerdo, a estrutura no meio. E fora também, pessoal, que a septoplastia, ela além de ajudar esteticamente, ela também pode ajudar na questão respiratória. Existe um termo chamado desvio de septo. Às vezes tem pessoas que não conseguem respirar, vamos assim, pelo nariz, utilizando os dois orifícios abaixo, os dois buracos, vamos dizer assim. Então, perdão, desculpa, pessoal. Então, assim, dependendo, a pessoa só consegue respirar por uma das narinas. A outra fica literalmente bloqueada, né? Às vezes também esse bloqueio pode ser devido a uma carne esponjosa, uma estrutura que obstrui o canal do nariz. Mas em que momento o paciente tem a indicação de realizar a septoplastia? Olá, deflexão do septo, que é o desvio do septo nasal,
hipertrofia dos ossos, né, nasais, dos cornetos nasais, aumento dos ossos internos, presença de pólipos, então assim, ele tem algumas carnes, assim, carne esponjosa, podemos dizer, algumas estruturas que bloqueiam a respiração do paciente, tá bom? Então, assim, a membrana, vamos dizer assim, que é a presença de pólipos também, eu posso dizer que vem a ser a carne esponjosa também, literalmente é o crescimento anormal de uma membrana que fica dentro do nariz. Então, quando o paciente tem esse aumento aí, né, da mucosa nasal ou até meio dos seios nasais, dificulta muito a respiração desse paciente. Então, as indicações para realizar a septoplastia é quando tem alteração no septo nasal, a hipertrofia dos ossos nasais e também a presença de pólipos nasais. Tá? E lembrando, toda e qualquer cirurgia tem uma possível complicação. Às vezes não, podendo ser mais ou podendo ser menos. Em que momento, quais são as complicações? Primeiro, cicatrizes, pode ficar uma cicatriz bem no local onde foi realizada a cirurgia, tá? Dificuldades respiratórias também pode acontecer. Claro, isso, podemos dizer assim, são procedimentos, muitas vezes, quando o cirurgião não tem a técnica, sendo francamente, quando literalmente não foi feito conforme deveria ter sido realizado a técnica correta. Qual é a assistência de enfermagem a um paciente que foi submetido a uma septoplastia? Primeiramente, orientar o paciente sobre a higiene, sobre a limpeza nasal com soluções salinas, tá certo? Então, um paciente muitas vezes, como tem a sua alta, ele vai ser orientado sobre a limpeza que ele vai ter que realizar. 2. Evitar atividades físicas, principalmente assim de contato, vamos dizer assim, jogar bola. Por quê? Porque o risco de sangramento é maior, o trauma também pode acontecer, também é maior. De preferência, num período de um mês. Tá? Evitar suar o nariz, porque ainda é um local que está operado, ainda foi um local que tem pontos, sofreu um procedimento, vamos dizer assim, mutilante, vamos dizer assim. Então orienta-te a evitar suar o nariz de 2 a 3 semanas. Sinais de sangramento. Pode acontecer sangramento, porque também é um local vascularizado, é um local que tem muitos vasos sanguíneos. Então tem que orientar esse paciente aos cuidados básicos. É um procedimento que, na maioria das vezes, o paciente tem alta, dependendo, no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia, mas aí é uma conduta propriamente do cirurgião. Na maioria das vezes o paciente permanece, tem alta no dia seguinte, observar e liberar esse paciente. Tem duas imagens aqui que é literalmente como está sendo o procedimento. A primeira imagem aqui é literalmente o procedimento já sendo realizado, já sendo a remoção ou fazendo o alinhamento vamos dizer assim, do nariz. E aqui já é visualizando como é que fica, como o cirurgião, né, ele visualiza o local que vai realizar o procedimento. Tudo bem? Então falamos sobre a septoplastia. Vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre a rinoplastia. Lembrando, pessoal, plastia, olá, terminologia técnica, terminologia cirúrgica, reparação plástica da forma ou função do segmento afetado, tá? Então, lá do septoplastia, plastia quer dizer o que? Reparação, tá? Da forma ou da função. Vamos falar um pouquinho sobre a rinoplastia. Estamos literalmente falando sobre termos técnicos. Rino, nariz, tá certo? Septo, a divisão, vamos dizer assim. Então, quando eu falo rinoplastia, eu falo assim que é uma cirurgia plástica onde? No nariz, tá bom? Qual é o conceito? Olha lá, técnica cirúrgica para a correção das alterações estéticas ou externas do nariz,
Tá? Segue a mesma coisa lá que da septoplastia. Além de ser uma questão estética, também auxilia, ajuda o paciente em uma melhora respiratória. Indicações: em que momento é realizado ou em que momento é indicado esse procedimento. Deformidades congênitas, tá? Traumas faciais, vamos dizer, patológicas, um câncer ou algo que literalmente houve a deformidade naquele local e o paciente necessita fazer a rinoplastia. Possíveis ou complicações possíveis, hemorragias, infecções, tá? E antes de eu falar da assistência de enfermagem, lembrando, pessoal, local vascularizado, onde eu tenho a presença de muitos vasos e isso pode ter o risco de sangramento. Quais seriam os cuidados de enfermagem a um paciente que foi submetido a esse procedimento? Primeiro, manter um tampão nasal, tá? Ele, quando realiza esse procedimento, coloca-se um tampão nasal em um vamos dizer assim, das narinas, tá certo? Segundo, observar e comunicar sinais de sangramento, novamente, local vascularizado. Olha lá, aplicar compressas de gelo. Qual o intuito do gelo? Nessa hora, vamos dizer assim, que foi realizado o procedimento. Reduzir o edema, tá? Reduzir também o sangramento e dor. E lembrando, pessoal, claro que esse paciente vai embora com analgésico, vai embora com medicação para aliviar a dor, também para diminuir a inflamação e os antibióticos normais que serão solicitados. E por fim, pessoal, manter a cabeceira do leito elevada. Por que eu faço isso, pessoal? Por uma questão de evitar que esse paciente bronquiaspire ou ele engula sangue, né? Então eu elevo a cabeceira, deixo o mais elevado possível e evita-se que ele tenha sangramento, ou se tem um sangramento, não acaba engolindo, vamos dizer assim. Tá? Na próxima imagem, pessoal, eu vou colocar mais ou menos como que vai ser realizado, eu vou descrever um pouquinho, né, sucinto. A anestesia, pessoal, ela pode ser tanto local, vamos dizer assim, vai ser feita uma sedação, ou até mesmo geral. Então, é só na imagem aqui para dizer que o paciente fez uma sedação, uma anestesia geral e essa paciente está indo para o centro cirúrgico para realizar esse procedimento. Tudo bem? Na próxima imagem, pessoal, aqui o médico vai utilizar um material próprio para remodelar, né? Para literalmente ele vai fazer uma remodelagem do osso da cartilagem, como deveria ser. Então, claro que ele faz exames antes, exames de imagens, e para ver, mas aí ele vai fazer uma técnica no qual ele vai remodelar o nariz da pessoa como deveria ser o nariz mesmo, tá? Então são duas imagens aqui aonde ele já está literalmente afastando pele, músculo, já está expondo a área que será submetida ao procedimento. Aqui também, ó, dando continuidade, tá? Na última aqui, ele já literalmente ele fez um procedimento no qual ele quebra os ossos para reposicioná-lo como deveria ser, como deveria estar. Tá? No final, todo o procedimento é um curativo no local e por fim é só uma imagem para mostrar como fica antes e depois. É só um desenho, só para entender como que o cirurgião ele acaba realizando, acaba fazendo esse procedimento. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Vamos falar sobre uma técnica chamada miringotomia, tá? Otomia, olha lá, ó. Desculpa, pessoal. Incisão, abertura de parede ou órgão e assim vai. Vamos lá. Nesse caso aqui, é um procedimento que vai ser realizado aonde? Vai ser realizado no ouvido. Antes de eu falar do procedimento, vamos falar um pouquinho sobre as estruturas que estão envolvidas no ouvido. As partes, claro que eu tenho mais estruturas, mas eu vou abordar somente algumas. Vamos lá. O ouvido é um órgão avançado e muito sensível do corpo humano, sim. A função do ouvido é transmitir e traduzir sons para o cérebro.
através das seguintes partes. Nós temos 3 componentes. Só vou citar esses 3. Claro que eu tenho outras estruturas do ouvido, mas vamos falar um pouquinho somente sobre esses 3, tá? Olha lá, eu tenho o ouvido externo, eu tenho o ouvido médio e eu tenho o ouvido interno, tá? Então são essas 3 estruturas que nós temos. Olha lá, vamos dar continuidade aqui, tá? Eu tenho lá o ouvido externo, vamos falar que é o pavilhão externo, tá? Eu tenho aqui o canal auditivo. O canal é a estrutura que, vamos dizer assim, que é o canal onde passa-se o som, tá? Ou também, dependendo de alguns livros, falam que é concha auditiva, tá certo? Eu tenho aqui o tímpano. Tímpano seria aquela membrana que reveste, vamos falar assim, o ouvido externo do ouvido interno, tá bom? Tem muito comum, às vezes, você ouvir falar assim, o paciente teve uma perfuração no tímpano, é uma membrana que protege, que ajuda também quando vibra, ele faz a questão da vibração para o som muito agudo, muito grave, e proteger também o ouvido internamente, tá bom? Ou chamado também, dependendo da nomenclatura, ou melhor, dos livros, de membrana timpânica, tá? Vamos lá. Aqui o ouvido médio, já estou literalmente já entrando, vamos dizer assim, já propriamente no ouvido. Essa parte toda aqui, vamos dizer assim, eu já estou falando do ouvido externamente. E aqui, daqui para cá já é o ouvido interno. E por fim eu tenho o ouvido interno, tá, pessoal? Aí, rapidinho, falando sobre algumas estruturas. Isso aqui que parece um caracolzinho é chamado a cóclea, tá? Aqui é mais ou menos o nervo vestibular e o nervo também cócleo que eu tenho aqui. Aí eu tenho, é que aqui numa imagem não dá para mostrar muito, mas eu tenho 3 ossinhos que fazem parte do sistema auditivo, que é o martelo, bigorna e o estrino, perdão, o estribo, tá? Então, essas são as estruturas que envolvem o ouvido. Então, mais ou menos assim, ó, o que eu estou falando com vocês agora, conversando, vocês estão recebendo uma informação auditiva, o tímpano está aqui, aí eu tenho aquelas 3 partes que eu falei lá, o materno, o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Ela vai passar por essa estrutura aqui, que são os canais, que tem os canais semicirculares, tá certo? Passa essa informação para a cóclea e daí vai ser encaminhado lá para o nervo vestibular, aí vai para o cérebro interpretar aquela mensagem. Então, quanto mais alto for o som, mais vibração terá aqui dentro, literalmente nessa membrana aqui timpânica, e eu ouvirei uma música ou alta ou baixa, tá bom? Então, breve comentário sobre o nosso ouvido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o procedimento que é realizado, que é a miringotomia. Que procedimento é esse realizado literalmente no ouvido? Vamos lá. Miringotomia, pessoal, procedimento que consiste o quê? Em uma pequena incisão, tá? Em um pequeno corte aonde? No tímpano, para aliviar o quê? A pressão. E essa pressão ela é causada também por excesso de fluidos ou até mesmo para drenar pus. Então, quando o paciente tem uma otite, uma infecção no ouvido, realiza esse procedimento, como outro procedimento também que eu vou falar depois, que nós vamos conversar, que vai ser a timpanotomia ou timpoplastia. Então, tem esses 2 procedimentos. Tem a miringotomia ou a timpanotomia. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Em que momento é indicado, em que momento é solicitado esse procedimento chamado miringotomia? Primeiramente, otite média, tá? Secretora ou aguda, um paciente que já tem uma história de otite com secreção, ou num caso agudo, um caso que necessite, claro, que dependendo do estágio, dependendo do grau, tem muitas vezes
não realize esse procedimento, mas sim o paciente pode fazer o tratamento com antibiótico e evitar de fazer esse procedimento. Mastoide, uma inflamação, tá? Nossa, desculpa. A mastoide, tá? É uma inflamação que ocorre aonde? No osso, que fica o osso, nesse caso é chamado mastoidite. Então faltou só uma palavrinha, tá? A mastoidite é uma inflamação que ocorre aonde? No osso mastoide. Ele fica ali literalmente localizado atrás da orelha. Tá? É muito comum essa inflamação, essa inflamação no osso, é muito comum na fase infantil ou na criança, mas pode atingir algumas faixas etárias, mas pode ocorrer, tá? na fase, vamos dizer assim, na criança. Tudo bem? Vamos lá, dando continuidade. Quais são as complicações em um paciente que realizou esse procedimento, a miringotomia? Olha lá, extrusão precoce do tubo. Extrusão nada mais é o que, pessoal, quando vai ocorrer a desculpa, uma força, tá? A liberação, a expulsão do tubo. Que tubo? O tubo auditivo. Mas aí é uma coisa bem complexa, ou seja, é uma coisa que, no caso, quando está grave a situação do paciente, é uma complicação mesmo, tá bom? Vamos lá. Segundo, vamos só nesse caso aí. Claro, pessoal, também pode ter sangramento. Uma das complicações também pode ocorrer o sangramento, uma técnica que não foi realizada corretamente, vamos dizer assim, mas esse paciente acabou tendo sangramento. Quais são os cuidados de enfermagem, pessoal? Olha lá, antes literalmente do procedimento, muitas vezes é realizado a coleta do material, secreção. Para que isso? Para você saber qual tipo de bactéria, literalmente para iniciar a antibiótico terapia. É fazer a coleta da secreção para detectar qual é o antibiótico, ou melhor, qual a bactéria que está ali para que o antibiótico seja o indicado. Tá? Olha lá, observar o volume e aspecto de drenagem da secreção, que cor está aquela secreção, se é uma secreção, vamos dizer assim, propriamente de uma inflamação ou está sendo um sangramento também, então vai observar o aspecto dessa secreção. Terceiro, controle de temperatura, lembrando, pessoal, que a temperatura elevada também está ocorrendo alguma alteração no corpo, e lembrando que esse caso tenha febre, que a febre muitas vezes não é sinal de infecção, tá? Ou dependendo também é sinal de infecção nesse caso. Então eu vou verificar a temperatura desse paciente. Olha lá. E por fim do procedimento, evitar molhar o curativo. Ele será colocado um curativo e esse paciente evitar ao máximo para que não molhe esse curativo. Tudo bem? Na próxima imagem, pessoal, eu vou colocar um vídeo que assemelha-se a esse miringotomia e também o timponotomia, tá bom? Então eu vou colocar uma imagem, realizado uma incisão, dessa incisão depois será colocado estilo vamos dizer assim, um tubinho para fazer além da drenagem também para passar, para diminuir a pressão auditiva, tá? Vamos lá. Aqui ó, só um exemplo aqui ó, será colocado aqui ó, esse tubinho aqui que vai auxiliar o que na própria que a pessoa escute e também realizar a drenagem, tá? Mais ou menos assim, aqui ó, vamos lá. Vamos lá, se ele vai iniciar aqui. Mas acho que ele já. Se não for, eu volto. Mas vamos voltar aqui. Tá?
problema demorar não. Então vamos lá. Olha lá. É o procedimento aí, pessoal. Perfurando o tímpano, tá? Vai fazer a aspiração da secreção do ouvido desse paciente, tá? Aspirou o que colocou e agora vai colocar, pessoal, esse tubinho aí, ó, para servir como ventilação aí, para o pessoal também ouvir, para melhorar também a pressão dentro do pavilhão auditivo, dentro do ouvido. Tudo bem? Então esse aí é o procedimento que é realizado na meningotomia, tudo bom? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a timpanotomia ou a timpanoplastia, que assemelha-se, pessoal, ao procedimento anterior do meningotomia que nós falamos, tá? Eles são iguais na indicação, tá certo? Mas tem uma diferença em algumas complicações e propriamente na assistência de enfermagem. Vamos colocar lá, pessoal. Primeiramente, timpanotomia ou timpanoplastia. Olha lá, é uma incisão, vai realizar um corte, tá certo? Numa membrana timpânica, vai utilizar uma faca chamada faca de meringotomia, tá certo? Ou também chamado faca de paracentese. Com qual a finalidade desse procedimento? Olha lá, drenar, tá? Efusões, né? Efusões seria literalmente drenar aquela secreção ou aquele líquido que está no local lá alojado. Claro, em que momento ele é indicado diferente da meningotomia? Na meningotomia, uma das características é a otite. Nesse caso aqui, também vai ser indicado, olha lá, quando o paciente tem uma perfuração traumática da membrana timpânica, um trauma, levou, muitas vezes tem crianças que tem aquelas brincadeiras de dar tapa no ouvido do outro, e pode ocorrer essa perfuração, tá? Muitas vezes também decorrente o que há uma infecção por algum objeto estranho, alguma coisa, sabe aquela mania de colocar a caneta no ouvido para coçar ou a chave para coçar o ouvido, alguma coisa. Muito comum também em mergulhos, né, quando vai na praia, nossa, entrou água no meu ouvido, e dependendo às vezes aquela água contaminada ou algo que acabou rompendo o que? A membrana, né, timpânica. Tudo bem? Possíveis complicações: permanência de perfuração, fez o procedimento e ainda permaneceu como se fala, a perfuração, a presença de cicatriz na membrana timpânica, infelizmente é algo tão sensível que pode permanecer a cicatriz na membrana timpânica. Assistência de enfermagem. Quais seriam as assistências de enfermagem a um paciente que foi submetido a esse procedimento? Olá, medicação para alívio da dor, conforme prescrição médica. Ele vai, após a alta, ele vai sair com um receituário para que ali esteja prescrito o analgésico a esse paciente. Manter o ouvido seco de preferência, tá? Para evitar até mesmo possível infecção. E evitar entradas de água, claro, no caso nesses primeiros momentos aonde foi submetido a esse procedimento, tá certo? Vamos lá, dando continuidade. Aqui é a faca de meringotomia, pessoal. Aqui é um paciente que está com um ouvido com uma otite média, no qual vai fazer aquele corte, né? E dali vai realizar a drenagem e, dependendo da situação, vai colocar aquele tubinho de ventilação lá, aquele pininho no ouvido do paciente. Tudo bem? Então vamos lá. Já estamos falando bem de procedimentos que são realizados na área da otorrino. Tudo bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre amigdalectomia. Quem nunca teve uma inflamação nas amígdalas, né, ou nas tonsilas palatinas também, que o pessoal costuma falar, uma estrutura que faz parte do sistema linfático nosso, né?
muito comum crianças terem inflamações das amígdalas e serem submetidas a uma amigdalectomia. Lembra lá, ó? Ectomia, retirar, podendo ser parcial, né? Ou você retirou uma e também pode ter retirado as duas. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre as amígdalas. Amígdalas ou tonsilas palatinas, órgãos constituídos, tá, por um tecido linfático. Esses dois órgãos ficam literalmente na parte da faringe, localizado próximo ou no trajeto tanto respiratório ou digestório. Numa imagem aqui, ó, são essas duas partezinhas aqui, ó, tá? Aqui. E olhando aqui nessa imagem, mais ou menos aqui, ó. Então eu tenho uma do lado aqui e a outra que vem a ser do outro lado, tá certo? Então as amígdalas ou as amigas que o pessoal também costuma falar. Afinal, o que é amigdalectomia? Nada mais é o que? Consiste na remoção das amígdalas palatinas ou das tonsilas, né? É a cirurgia para retirar ou remover as amígdalas. Em que momento é indicado, pessoal? Muitas vezes, quando o paciente tem um aumento exagerado no tamanho das amígdalas, ela também pode também ser um dos fatores da apneia obstrutiva, aquele paciente quando está dormindo, ele tem aquela pausa respiratória e acorda desesperado por falta de ar. Isso pode ser uma das consequências, tá bom? Possíveis complicações, pessoal, que o paciente possa apresentar. Hemorragias pós-operatórias, que é comum e é normal mesmo, porque é um local também vascularizado. Não vou dizer que é uma complicação, mas pode ocorrer também, tá? Não quer dizer complicação do que eu digo é muito sério, é uma coisa que pode ocorrer, tá? Vamos lá. Infecção, tá? Por isso que tem que ter a orientação a esse paciente sobre a limpeza bucal, a escovação dos dentes e assim vai. Febre e dor, característico. E quais seriam as assistências de enfermagem, pessoal? No pré-operatório, então eu vou falar um pouquinho sobre o pré-operatório e no pós-operatório. Olha lá, realizar exames, muitas vezes exames de imagens, raio-x, eletrocardiograma, exame de sangue e assim vai. Jejum de preferência de 6 a 8 horas antes do procedimento. Tá? Evitar o uso do AAS, que é o ácido acetil salicílico, porque ele pode alterar na coagulação, pode ter o risco de sangramento. Então suspende os medicamentos, claro, ele vai ter uma avaliação pré-anestésica, no qual o próprio anestesista vai avaliar e saber quais são os medicamentos que podem ser suspensos e aqueles que não necessitam ser suspensos. No pós-operatório, pessoal, observar sinais de hemorragia, incentivar a alimentação, provavelmente pastosa, fria ou gelada nos seus primeiros dias para ajudar na cicatrização do local. Verificar lá sinais de 2 em 2 horas, tá? Ou nas primeiras 6 horas. Depois o paciente já está liberado. Muitas vezes o paciente vai embora no mesmo dia, ou dependendo, se o cirurgião quiser que ele permaneça, que observe esse paciente se teve alguma complicação durante o procedimento, tem alta no dia seguinte. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho sobre laringectomia. Olha lá, laringectomia, né? Retirar parcial ou totalmente um órgão. Então eu coloquei só uma imagem aqui da estrutura da laringe. Vamos lá, na anatomia, vamos falar um pouquinho sobre a laringe. Então a laringe, ela é um órgão que faz parte do sistema respiratório, tá? Ela permite o que? A passagem do ar. Opa, desculpa, apertar, volta aqui. Ela ajuda na passagem do ar. Então quando eu respiro, elas levantam e abaixo, levanta e abaixo. Quando eu falo também. Então toda essa estrutura aqui, ó, tá? Permite a passagem do ar entre a faringe e a traqueia, essa parte aqui. Então a laringe vem ser essa estrutura aqui, toda essa estrutura, mas impede o quê? Que o alimento entre aonde? Nas vias aéreas, tá bom? Afinal,
O que é uma laringectomia? Tá? Em que momento é indicada essa laringectomia? E quais seriam os cuidados de enfermagem? E quais são os tipos de laringectomia? Olha lá. Laringectomia é a remoção, sendo ela total ou parcial do que? Da laringe. Tá? Após o procedimento pode ocorrer alterações no mecanismo de condução do ar, até mesmo do ar até os pulmões também, ou dependendo da laringectomia, se ela for total, pode até o paciente ter uma dificuldade para falar, porque isso vai mexer nas cordas vocais desse paciente. Às vezes o paciente usa um mecanismo na região assim vamos dizer assim, lá da traqueia, no pescoço, né, e eu falo assim, no dito popular, na garganta, e ele precisa apertar para poder falar e parece um pouco um som de robozinho. Tem uma imagem, algumas imagens que eu vou colocar e vocês vão entender do que eu estou falando. Indicação: tumor que afeta as cordas vocais, então pacientes que foram diagnosticados com tumores nas cordas vocais. Possíveis complicações, pessoal: pneumonias, devido a muitas vezes até uma pneumonia aspirativa, alterações olfativas ou gustativas, vai alterar até na questão do cheiro e também da próprio gosto, né, do alimento. Infecção da ferida operatória, tá? Porque assim, eu estou numa estrutura que faz parte do sistema respiratório, um local assim que é contaminado, né? E pode ocorrer uma infecção, muitas vezes por o paciente não se atentar na higiene do local e infelizmente evoluir para um quadro de infecção da ferida operatória. Fístulas laríngeas, tá? Pode ser uma das complicações a esse paciente. Vamos lá. Assistência de enfermagem, pessoal. Olha lá. Manter o ambiente umidificado, observar sinais de sangramento, orientar o paciente sobre a higiene. Higiene qual? A higiene bucal, a higiene lá do local, né? Isso vai muito do paciente também, né? Muitas vezes o paciente sobre o cuidado que ele vai ter que ter, né, no local da cirurgia. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu deixei alguns tipos de laringectomia. Eu tenho uma parcial, que é retirada somente da parte da laringe, e ela vai afetar uma parte das pregas vocais. Aqui é só uma imagem, então eu tenho as pregas vocais aqui. Então a laringectomia só vai retirar uma parte da laringe, afetando as pregas vocais. E eu tenho a total, que no caso aqui é retirada toda a laringe do paciente e por uma consequência ele perde a voz por completo. É um exemplo aqui desse paciente aqui. Às vezes o pessoal confunde com uma chamada traqueostomia, que aí é um outro procedimento, tá bom? Mas aqui esses pacientes, claro, após o procedimento, após a cirurgia, eles estarão sendo avaliados, assistidos pela equipe de fono. Então eles vão reaprender a falar, também na questão de reaprender a questão de respirar, tá? E por fim, pessoal, aqui tem algumas imagens, olha como é que fica, ó. São 3 imagens que eu coloquei no local onde foi realizada a laringectomia. Então, o dispositivo que vai ficar fechado naquele local, ele consegue respirar normalmente e também falar, dependendo do tipo de equipamento, ele vai colocar o dedo aqui, aí ele tampa e ele começa a falar. Mas claro que a fala desse paciente não vai ser uma fala normal, como eu estou tendo com vocês e vocês têm com seus familiares ou comigo também. Fica igual aquele sonzinho de robô, tá? Então, esses são, pessoal, os procedimentos que nós comentamos hoje, tá? Sobre cirurgias que são realizadas na cirurgias otorrinolaringológicas, tá? Falando um pouquinho sobre septoplastia,
falando um pouquinho sobre rinoplastia, meningotomia, falando sobre a timpanotomia, falamos sobre amigdalectomia e, por fim, falamos sobre a laringectomia. Então, todo procedimento, resumindo, de correção, procedimento de realizar uma nova, né, ou retirar uma estrutura, uma parte afetada. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? A referência, pessoal, bibliográfica é o nosso livro, nós estamos abordando. Algumas imagens eu retirei da internet, tá certo? O vídeo também eu retirei da internet. Se alguém quiser, depois eu vou colocar o link eu vou passar o link também desse vídeo que foi aí que eu coloquei aí, que foi do meningotomia, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, nos encontramos na próxima aula. Tenham uma boa tarde, tchau, tchau.